Tá, então eu quero fazer o passo a passo aqui dessa simulação para você conhecer como funciona um computador. Tá? O princípio do computador é exatamente o desta página aqui feita em JavaScript. A diferença é que é muito mais dados, muito mais informação, entendeu? O que a gente tem aqui? A gente tem um código, tá? Que está feito em assembly. Nós temos aqui uma saída que é um display, ou seja, isso aqui faria a função do monitor para a gente. Tá? Nós temos aqui vários espaços que fazem a função da memória RAM. Tá? E a gente tem um outro espaço aqui em cinzinha que faz a função da memória de vídeo. Nesse caso aqui seria como se fosse uma RAM compartilhada. Entender esses princípios faz a gente entender o princípio de tudo ainda. Tudo aqui. Além disso, né, nesse simulador a gente tem também alguns registradores. A, B, C, D, IP, Instruction Pointer, Stack Pointer. E esses aqui são os que a gente chama de flags, bandeiras. Eles têm uma função específica. O Z é toda vez que alguma operação der zero, então ele fica verdadeiro. Né? O C é quando você tem como posso dizer, uma adição, quando você tem um salto de dezena, sabe? 9 mais 3, aí vai 1. Seria em português, seria a gente o vai 1. Aqui é o carry out, é o carrega 1, né? Em inglês. E o F, eu não estou lembrando exatamente o que é a flag F. Bom, o instruction pointer, ele aponta qual é a próxima instrução que precisa ser realizada. Tá? Ou seja, a gente tem a memória RAM e aí esses bytes hexadecimais têm que ser processados. Qual que vai ser processado? Este, tudo isso aqui tem uma posição de memória. No caso aqui, essa memória RAM, ela tem o quê? 16 colunas. E aí tem as linhas, eu acho que ela tem 16 linhas também. Então, para endereçar qualquer coisa aqui, por exemplo, este cara aqui, ele é o quê? É a coluna 5, a linha 2. Então, esse aqui é o endereço de memória 25. 25. Como se fosse uma matriz. Isso mesmo, é uma batalha naval. Tá? E aqui a gente tem o código em assembly. Ele chama Assembler Simulator e não Assembly, porque o que é o Assembler? O Assembler é um programa que pega esse código aqui, que é o Assembly, e transforma ele em executável. Tudo que tem final R é tipo um executor, né? Então, Assembly em inglês quer dizer montar. Então você tem a linguagem, que é o assembly, que é a montagem, e você tem o montador. É como se fosse uma IDE ou não? Não. A IDE, ela te ajuda a programar, mas depois você compila para virar o código de máquina. Você já deve estar compilando em alguma disciplina já. C, então. Então você tem a IDE para você desenvolver tudo. Depois você precisa fazer aquilo num código compreensível pelo computador, que é o hexadecimal. E só o hexadecimal. Tá? Então o compilador C ele também vai transformar em código hexa. Como é que fica esse programa aqui, move, db, push e etc, em hexadecimal? Eu vou usar aqui nesse simulador o step. Eu posso dar o run, ele vai executar o programa. Mas eu posso usar o step, que é passo a passo. O primeiro passo é carregar isso aqui na memória RAM. Você pode ver que ela está toda zerada, eu dou um passo, pronto, ela está com o programa. Está com todo o programa. E aí é 1F, 0F, 48, 565, 0C, ou seja, este código em assembly
Depois que o compilador assembler passa, ele transforma nesses hexadecimais aqui. Tá? E você pode ver o seguinte, ó. Nós estamos no endereço de memória 0F, quer dizer, linha 0, aliás eu errei, deveria ser linha 1, né? 14 em vez de 25, que começa no 0. Então eu estou na linha 0, na coluna F. Estou nesse 06. O que é esse 06? Ele equivale ao comando move hello para C. Opa! Quem que é hello? Aí é que tá. Eles estão usando aqui, no caso deste código assembly, tem esse comando db que é banco de dados. Tá? Eu estou usando um espaço da memória para guardar a informação hello world. E a informação hello world são esses hexadecimais aqui, ó. Este aqui é o H, este aqui, não, me engano, este aqui é o H. Tá? O 0F é o endereço. Será que é o endereço? Não, o 0F é onde ele começa. Ah, não. Bobagem, tudo. É que ele já não começou o primeiro passo. O 0F é o endereço que ele tem que pular, porque o primeiro comando é o jump start. Tá? Eu estou conseguindo identificar aqui o LL porque eu tenho dois textos, dois hexadecimais iguais. Então aqui é o H, E, L, L, O, 20, é o espaço. Cada caractere mais... Cada hexadecimal equivale a um caractere. Tá? E o que fica gravado num computador é o hexadecimal. Tá? Alguns a gente decora com o tempo. Eu sei que 20 é espaço. Sim. Até para web, tá? Se você colocar por 120 é espaço. Nossa. Tá? E o 65 é o A. O 65 começa o A maiúsculo, se eu não me engano. Ou não, pode ser o minúsculo. Mas vamos seguir. O que o programa faz? Jump to start. Então, este 1F aqui é o jump. E quando eu já dei o primeiro passo, ele já pulou. Onde é que é o 0F? 0F é aqui, ó. E aí, ele vai executar o próximo comando, que é o quê? Move hello, ou seja, aqui eu tenho um marcador, que é o marcador de endereço. Move hello para o registrador C. O registrador C está aqui, ele está com 00 ainda, e a gente já sabe que o H, quer dizer, onde começa esse hello, ele começa no endereço 02. Tá? Aqui é o 00, 01, 02. Então, deixa eu dar mais um passo. Ele executou. Olha o que aconteceu aqui. 02. Tá? Você já vai entender por quê. Move 232 para D. O 232 e já está executando também, né? Ah, não, ainda não. O 232 é a saída de vídeo. Isso é meio padronizado. Tá? Desde os primórdios, a interface RS 232 é a saída de vídeo. O que é a saída de vídeo? É onde começa essa parte cinzinha aqui. Que no momento está tudo 000 e o nosso vídeo tem nada. Está vazio. Está vazio aqui, está vazio lá. Então eu vou executar isso aqui, que seria o endereço de memória 232. Deu step, está aqui, ó. E8 é 232 em hexadecimal. Tá? E o 232, vamos lá, o E8, ó. O E é aqui, né? Porque o último é o F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começa aqui. Esse aqui é o E8. Tá? E tá cinzinha porque ele equivale ali. Próximo passo, ele vai chamar a função print. Essa aqui é a função print. Ou seja, pula para o print. Está aqui o print. O que ele vai fazer? Push A. Push A. O push é um comando que coloca numa pilha. O que é essa pilha? Vocês ainda não têm o conceito de pilha, né?
Ou já estão vendo pilha? Não. Não, é assim. Pilha é uma estrutura de dados que você pode sempre colocar alguma coisa por cima, igual eu estou fazendo aqui, mas depois quando você quiser retirar a informação, você não pode pegar de baixo, você tem que pegar só de cima, sempre de cima. Então eu posso colocar, no meu exemplo aqui, a carteira, em cima da carteira eu coloco o celular, em cima do celular eu coloco o controle remoto, em cima do controle remoto eu coloco o mouse. Como é que eu vou fazer para pegar a carteira? Primeiro eu tenho que tirar o mouse, depois eu tenho que tirar o celular, depois eu tenho que tirar o... Não, depois eu tenho que tirar o controle, depois eu tiro o celular, depois por último eu consigo acessar a carteira. Então a pilha é assim, esse é o jeito dela. Eu guardo informação deste jeito e vou recuperar no sentido inverso, sempre, sempre, tá? Os registradores A e B, eles são registradores muito importantes, porque vários programas usam ele. Então é uma boa prática você guardar a informação dos registradores A e B, e depois que você executar o seu programa, você devolve as informações, porque na verdade aquilo pode ser informação de um outro programa que estava rodando. Tá? Então ele vai executar o push A, só que a gente tem o que lá? 0, 0. E o stack pointer aqui está no E7. O E7 a gente pode ver pelo laranjinha que é este aqui. Então vou lá, rodar, né? Push A. E agora o stack pointer foi para o E6, ele está fazendo o que? Ele começa deste endereço para cá, push B, executou. Eu acho que esse 17 aqui é para indicar onde começa o stack pointer, tá? Porque na verdade ele pegou, tinha A 00 em A, 00 em B. Aqui embaixo é o vídeo? Aqui é o vídeo, tá? O que a gente tem que imaginar é o seguinte: este aqui, ele está diretamente ligado no primeiro caractere, e assim sucessivamente. Mas aí não sai nada no monitor, assim. Está saindo, só que uma 00, 00 significa nada, Ah, tá? E aí agora, aqui que no loop é que a gente vai começar a ver o Hello World aparecer. O que ele faz? Ele está movendo mais um 0 para o registrador B. Está deixando o registrador B vazio. E aí ele vai pegar o quê? O conteúdo de C. O que é o C? O C é esse endereço aqui, o 48. Tá? Quando a gente tem esse comando com chaves, ele não quer o valor que está em C. Mas a gente pega o conteúdo que está endereçado por C, que é o 48. Então, olha só. Vai mover o 48 para o A. Ainda não, agora, ó. 48. Tá? Vai pegar o A e colocar no endereço de D. Onde é que o D está apontando? Ele está apontando aqui, ó. Endereço E8. Então, ele pega, move o conteúdo de A para D. Apesar de chamar move, ele na verdade ele funciona como cópia, tá? Não funciona como move, movimentar, que a gente está pensando de arquivos. O move ele copia. Então, ele pega o conteúdo de A, que é o 48, e coloca como conteúdo do endereço de D. O endereço de D é esse. Eu vou executar e você vai ver a primeira letra aparecendo lá, ó. H. Então ele joga para saída, no output lá ele jogou. Joga para saída, tá? Ó, 48. Porque assim, o que acontece nas placas de vídeos? A placa de vídeo ela tá atualizando a tela o tempo todo. 60 Hz, 120 Hz. Mas a partir da onde? Você tem memória de vídeo. E a placa de vídeo, ela espelha o que está na memória de vídeo na tela do computador. Tá? Então, para mim desenhar um círculo na tela, eu desenho um círculo em hexadecimal na memória de vídeo. Quando eu passo memória de vídeo, o desenho na memória de vídeo automaticamente vai para a tela. Uma taxa de atualização que varia com o monitor. E é constante. Se o computador travar, a placa de vídeo continua olhando a memória de vídeo e reproduzindo o que estava lá parado.
seu computador travou, não está mais alterando a memória de vídeo. Tá? Então, assim, e esses computadores nossos é tudo a mesma coisa. Muda quando a gente faz renderização 3D. Mas a rigor é isso, você tem que imaginar a memória de vídeo como uma tela que você vai pintando o tempo todo, modificando. E aí a placa de vídeo que ela vai, ela olha pixel a pixel na memória RAM e reproduz na tela. Bom, vai começar esse incrementa C. Incrementa C está no endereço 2, vai para o endereço 3, que tem o 65. Vai incrementar D, ou seja, o endereço E8, que é este aqui, vai passar a ser o E9, que vai ser este aqui. E conforme esse loop for fazendo, ele vai pegando essa informação aqui e vai jogando aqui. É isso que o loop faz. Como isso aqui é memória de vídeo, automaticamente qualquer informação aqui reflete na saída. Né? E a memória de vídeo já tem lá, ó, o que é cada um desses caracteres aqui. 6C, 6F, 20, 57, o que é cada uma dessas coisas está ali na placa de vídeo, ele sabe que é a letra A, letra B, letra C. Tá tudo embutido na placa de vídeo. E aí vai, né, ó, incrementou, passou para 0,3, agora vai aqui, vai incrementar o D, vai para E9. Agora ele vai fazer uma comparação, ele vai comparar se o conteúdo de C é igual ao de B. O que a gente tem em B? 0. Conteúdo que está na letra C. O C é o endereço 03. Aqui é 65. É igual a 0? Não é igual a 0. Se não é igual a 0, esta flag aqui vai continuar falso. E esse aqui, esse comando é jump not zero. Quer dizer, se não for 0, vai para loop. Ele vai voltar para cá. Até ser 0. Se você notar que quando foi colocada a palavra Hello World, logo depois foi colocado um 0. Quer dizer, quando terminar de escrever Hello World, vai estar no 0, que é este aqui, ó. Este 0 aqui. Esta aqui é a exclamação. 21 é a exclamação. Quando chegar nesse 0, ele para de fazer esse loop. E aí vai, ó. Vai correndo aqui, né? Como se tivesse dois correntes. Copia daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Só isso. É o mesmo processo. Então, eu só vou seguir, ó. Você vai ver que vai fazendo loop e vai aparecendo uma letra lá em cima. Ele só fica naquele loop. Até formar o Hello World. E aqui a memória de vídeo está sendo alterada também. Agora, o que acontece? Vou comparar o conteúdo de C. O C é o 0E, o 0E tem 00. E o B é 00 também. Quando eu vou comparar, como o resultado vai dar 0, a comparação vai dar certo, né? Quando você compara, como é que eu posso dizer? É o seguinte, toda vez que uma comparação dá certo, você tem um resultado 0. Qualquer coisa diferente de 0 é que a comparação não deu certo. Tá, isso é do processador, é da linguagem. Depois eu vou mostrar para você, ó. Tá vendo aqui? True. Mudou para true. Por quê? Porque teve a comparação, os dois valores eram iguais. Se eles eram iguais, retorna o resultado 0. O flag de 0 foi para true. E agora, jump not zero não vai ser executado. Por quê? Porque é 0, então não vai sair deste loop. Então, ele vai fazer o quê? Pop A, pop B. Esse aqui é o comando contrário do push. Ele vai vir nessa pilha e recolocar 00 aqui, ó. Colocando 0 no B, 0 no A. Eu estou devolvendo a memória do jeito que eu encontrei, os registradores A e B. E agora esse hatch vai retornar para cá, que foi a chamada da função,
e o Halt acabou o programa. Acabou o programa. O que acontece nesse computador é exatamente o que acontece nessa simulação. A gente tem acesso, professor, a esse simulador? Hã? A gente tem acesso a esse simulador? Ah, sim. Tem até na disciplina, porque é online, né? Você pode estar até no GitHub e você pode modificar. Ele é muito bom para explicar assim. E vocês vão ter que fazer uns programinhas aqui nesse esquema, só para vocês entenderem. Qual é a diferença? Aqui eu tenho 256 bytes de RAM. Os computadores têm 16 GB de RAM, 16 bilhões de vezes mais. É isso. A memória de vídeo, que antigamente era isso, tá? As memórias de vídeos, elas tinham pouca memória e tinha toda a programação do que aquele número, que determinado número tem que desenhar um caractere na tela. Só que era o quê? 80 colunas por 25 linhas, depois foi aumentando, e hoje o que é? Hoje a gente tem que um conjunto desses bytes aqui, um conjunto deles, mais ou menos 3, quando a gente fala de um monitor True Color, 3 bytes, eles equivalem a 1 pixel na tela. 1 pixel. Tá? Porque quando você tem um monitor informação True Color, você gasta 24 bytes para 1 pixel. O que as placas de vídeo veem? Eles veem essa informação aqui, vê 3 bytes, esse aqui é o pixel 00. Esse aqui é o pixel 01. Esse aqui é o pixel 02. E aí vai depender da resolução, né? A gente pode até fazer uma continha aqui. Vamos pegar uma calculadora, não funciona, né? Deixa eu ver com vocês, eu já corrigi a calculadora. Deixa eu ver se tem BC aqui. Tem BC. Então vamos pegar um monitor que tem 1024 colunas por 768 linhas vezes 24 bits. Acho que é isso. Então eu estou falando de 18.874.368 bits para conseguir desenhar essa tela. Tá? Vamos pegar esse número aí, vamos dividir por 1024. A gente vai ter em kbytes. Vamos pegar o 18. Vamos dividir de novo por 1024, a gente vai ter em mega. Ah, não, mas tinha que dividir por 8 ainda. Eu esqueci. Que é bits, né? Então, para você ver. Vou dividir por 8. Deu divisão inteira. Eu não lembro como é que faz divisão inteira. Mas a gente precisa o quê? De 3 megabytes para fazer uma tela de 1024. 3 megabytes hoje em dia não é nada. Porque as placas de vídeo, elas vêm com 4 GB de RAM, 2 GB de RAM. Tá? Existem várias técnicas, inclusive, né? Mas assim, um monitor de 1024 Super VGA com 4 MB você consegue fazer a imagem. E tinha, né? Eu lembro quando a gente foi fazer os telecentros Linux, a gente fazia um terminal MUL funcionar com uma placa de vídeo com 4 MB de RAM. Em resolução Super VGA. É pouquíssima memória, pouquíssima. Mas hoje as placas de vídeo, elas precisam de muita memória porque elas fazem muito mais do que só essa associação de pixel memória. Elas têm muito mais funções, tá? As placas de vídeos, antigamente, os programas tinham que desenhar todo a imagem que você precisa, pixel a pixel. Hoje não. Hoje as placas de vídeo, elas entendem alguns comandos
E ela recebe esse comando para desenhar um círculo. Você só dá os parâmetros do vetor, ó. Posição 500, 500, círculo com raio 30, que é o OpenGL. Você manda esse comando para a placa de vídeo e a placa de vídeo se vira desenhando. Mas antigamente não, os programas tinham que fazer pixel a pixel. Tá? Já se passa instruções complexas para a placa de vídeo e ela desenha tudo. Por isso que ela precisa de muita RAM. Mas só para fazer essa associação simples, não precisa. Deixa eu voltar aqui. Tem aquele do transistor ao System on Chip que eu acho muito bom para você enxergar isso. Vou voltar naquela imagem do Snapdragon. Recursos, tá aqui, do transistor até o System on Chip. Eu preciso mais ou menos do penúltimo slide. Deixa eu carregar. Este. Tá vendo aqui, ó, Adreno 430 GPU. Tá? Ele já entende a linguagem OpenGL e também a linguagem OpenCL. Tá? A OpenCL é uma linguagem de inteligência artificial, digamos assim. Eu não gosto desse nome, mas são comandos que você pode... São comandos de inteligência computacional para fazer reconhecimento de face, reconhecimento de dedo, um monte de coisa. Tá? Porque a gente pode usar a GPU para fazer cálculos matemáticos sem sair nada na tela. Então, a GPU pode executar comandos que não vão para o monitor, mas ela também executa comandos que vão para o monitor, que no caso aqui é o OpenGL. Isso aqui processa tudo, e essa parte do display processing, aí tem aquela associação de 1 para 1, tá? Determinado conjunto de bytes é um pixel na tela. Então você tem esse pedacinho do Snapdragon que fica ali. É um monitor de 120 Hz. Então, 120 vezes por segundo, ele varre toda a memória RAM, fazendo o quê? O que tem aqui? É verde? Então pixel verde. É azul? Então pixel azul. E fica pintando no monitor do celular. 120 vezes por segundo, toda a memória RAM. Tá? É muita coisa. E esse aqui fica desenhando. Enquanto isso aqui fica desenhando, o processador principal vai fazendo as outras tarefas. Tá? Antes, quando não existia o OpenGL, então o processador principal é que ficava desenhando direto na memória, para depois refletir os pixels. Para terminar... Aí vai ser sempre Java? O quê? Vai ser sempre em Java essa conexão aí com a Assembler? Ou não? Você falou Java? A gente tinha mencionado Java, né? Ou não? Não. Aqui esse simulador é feito em JavaScript. Tá. Tá, por isso que ele roda no navegador. Entendi. Tá, isso aqui é um simulador. E aí você tem o código aqui no Fork Me GitHub, você pode pegar o código desse simulador Assembler. Tá? Dá um trabalhão fazer um negócio desse. Aqui, ó, você tem o Instruction Set. É para você saber todas as instruções que esse simulador Assembly aceita. Ele é baseado na linguagem NASM. E está explicando como é que você escreve um decimal, como é que você escreve um hexa, como é que você escreve um octal e como é que você escreve um binário. Tá? E aí tem todos os comandos, ó, os moves, o que o move faz, como é que o DB funciona, com as funções matemáticas, adição, subtração, incrementar, decrementar, multiplicação, divisão. Comandos end ou shore, os saltos, né? Jump not zero, jump not carry, e por aí vai. Então você tem vários tipos de saltos, o push, o pop e o halt que termina o programa.
Então, é um conjunto de instruções muito pequenininho, e os processadores são muito maiores que isso aqui hoje em dia. Tem milhares de instruções, tá? As instruções, elas funcionam muito como, como eu posso dizer, meio como maquinista de trem mesmo, tá? Porque elas definem uma série de passos assim. Então, se você tem um plano de um trem, você tem numa cabine de um trem vários comandos lá, várias alavancas, né? E conforme você tem um comando desse, você tem que puxar várias alavancas mesmo dentro do computador. A gente pode pensar isso. Assim como uma escavadeira para você girar, para levantar o braço, não sei se você já viu, mas ele tem lá umas 8 alavancas para controlar a escavadeira. Né? E cada pistão é uma alavanca, e para ele conseguir o movimento ele tem que combinar várias alavancas. Isso aqui é mais ou menos parecido, só que você fica ligando interruptores. Então, dependendo do interruptor, inclusive, o fluxo de dados pode ir para um lugar ou para outro. Tá? É bastante complexo, mas se você conseguir abstrair, fica mais simples, porque o assembly é isso. O assembly é comando eu dizer, olha, esses bits, eu estou lá no trilho que vai para o norte ou para o sul. Dependendo do comando, eu mudo o destino daqueles bits. Então esses bits não vão para o trilho da esquerda, eles vão para o trilho para a direita, que são os barramentos de dados. Esses bits agora vão para o trilho do meio. E tudo isso depende desse código hexadecimal. Tá? E além disso, também depende. Vai andar mais rápido? É uma alavanca. Vai andar mais devagar? É a mesma alavanca, só que você vira. E por aí vai. Só que em vez de controlar uma locomotiva, controla o computador. Então, recomendação. Eu expliquei passo a passo. Tenta. Eu estou fazendo uma coisa inédita aqui. Eu não sei se vai funcionar. Mas depois eu posso tentar gravar de novo para os outros alunos, porque eu não pretendo voltar nisso. Tá? Tenta você fazer esse programa. O que vai acontecer nas próximas aulas? Eu já preparei, deixei pronto aqui até o meio de outubro. Eu queria ter terminado. Acho que para a semana que vem eu termino todo o nossa programação. Então, a aula 8, dia 24 já passou. Mas vai ser a presença da CDCTEC. Eu tive que colocar no sábado porque eu não poderia pôr na CDCTEC. Nos dias da CDCTEC. Então isso aqui estuda, depois vai ter um questionário. Tá? É só sobre TI verde, reciclagem de eletrônicos. Que é um conteúdo obrigatório, é bem tranquilo. Isso é o que eu estou fazendo agora. Você quer saber o simulador? Está lá, aula 9. Você clicando nesse link, você vai na página do simulador, que é essa aqui. Tá? Tem uma documentação complementar. E aqui o primeiro exercício, assembly. Que é uma modificação daquele que já está pronto. Se você enxergar como funciona, você vai conseguir resolver. Né? Usando o simulador assembly da aula, eu tenho que mudar da aula 9, certo? Escreva um código que escreva na saída o alfabeto de trás para frente. Ou seja, Z, Y, blá, 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 blá. Deve-se usar o endereço de memória FF, começando com o código 65. Só que um detalhe, o 65 é a letra A. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a escrever aqui, ó, A, B, C, escrever de trás para frente. Não é escrever a partir do Z, eu falei errado. Você vai escrever A, B, C, D, ou seja, a sequência alfabética, só que vai primeiro no final e depois vai para frente. Ou seja, ele vai primeiro neste endereço aqui e depois ele vai decrementando. Por isso que eu falei o FF. O FF é esse aqui. E essa porção aqui da sua memória RAM está ligado direto no vídeo. O que acontece aqui, acontece lá.
Então é esse, né? Usa o FF e começa com 65. E aí, como é que é a letra B? 66. E a letra C? 67, 68, aí vai até Z. Você não vai até Z porque tem poucos, não cabe o Z. Se eu não me engano, como é que a gente tem aqui? Nós temos 16 mais metade, 24. Então quase cabe tudo. Mas não vai até o Z, não. Porque você tem que parar quando chegar nesse endereço aqui, ó. Quando eu chegar nesse endereço aqui, que é o 232, tem que parar. Eu não vou conseguir fazer do Z ali, né? Não vai. Porque aqui tem 24, a gente teria 26 letras, não vai caber o Z. Vai ficar A, B, C, D, lá. X, Y, deve parar no Y, deve parar no X. Então, esse é o primeiro desafio. Mas entendendo isso aqui, fazendo poucas modificações, você resolve. E depois eu vou resolver em sala, tá? Inclusive isso aqui, dia 8, se eu não me engano, dia 8 está no... Dia 8 de outubro, será que é um sábado? Na frente tem um feriado, né, professor? A gente tem mais 2 feriados de quarta. E eu estou planejando toda a função disso. Então, olha, já tem aula 10, aula 11... Ah, não, desculpa, minto. Isso aqui a gente vai fazer em sala. Eu tô te dando orientação, mas você pode esperar semana que vem que eu vou orientar todo mundo. Legal. E aí vocês vão resolver. Essas dicas que eu tô dando. Este outro desafio que vocês vão ter que fazer em casa. Aula 11. A aula 12 tá pronta também. Tá? Vocês podem ver que do dia 8 ao 19 tem um salto grande. Então, isso aqui é demonstração minha. Não vai ter questionário, que vocês vão ter que apresentar a máquina virtual feita. E dia 22 tem esse estudo aqui, você pode estudar já, mas vai ser a presença do dia 22 do 10. É o último dia que a gente vai ter sábado, para vocês estudarem. Daqui em diante é só as quartas mesmo, as quartas com aula.